Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o podcast da DTR, que é o nosso projeto voltado aqui para a gestão pública, levando todo o conteúdo, todas as atualizações do mundo da gestão pública para os nossos inscritos. Então, não esquece aí, já se inscreve no canal, ativa as notificações para acompanhar a gente aqui nos nossos podcasts. E hoje um podcast muito especial, uma conversa muito especial com uma pessoa que vai nos esclarecer pontos importantes, que vai nos trazer uma série de informações, de atualizações voltadas nesse mundo da gestão pública, que é o nosso amigo Jorge Lobo. Jorge, muito obrigado aqui pela disponibilidade. Eu sei que o tempo é corrido, mas por reservar esse tempo na agenda aí para que a gente poder conversar um pouco, né? Muito obrigado aí pela disponibilidade. Pessoal, o Lobo é professor. Eu gosto de falar Lobo, porque é o professor, porque é o que nos ensina, né? Assim, então quando a gente coloca no currículo professor, né, eu fico muito feliz, assim, sempre conversar com pessoas que têm alguma coisa para nos ensinar. E o Lobo também é auditor do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, né, que vai conversar com a gente aqui, né, com essa disponibilidade, sobre vários temas, né, voltados para a gestão pública. E para a gente iniciar, Lobo, primeiro, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, pelo tempo, né? E para a gente iniciar, todos os podcasts que a gente está conversando um pouco com as pessoas, a gente quer também levar para aqueles profissionais, para os estudantes que estão lá na graduação, né, um pouco de inspiração, né? Nesse mundo da gestão pública, às vezes, por exemplo, nós temos estudantes de contabilidade, não sabe muito o que vai fazer ainda, o cara está lá na graduação, rapaz, para onde é que eu vou, né? Os próprios profissionais que estão na graduação, já estão atuando, mas ainda tem uma certa deficiência de pensar assim, rapaz, eu vou caminhar por onde aqui nesse mundo? Porque a gestão pública é um mundo, né? Então, assim, a gente está sempre conversando com as pessoas que estão vindo aqui, conversar com a gente, rapaz, como foi, né, a sua carreira, né? Como foi a história até se tornar um professor nessa área dos conceitos relacionados à gestão pública, auditor do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Como é que foi? Conta um pouco para a gente dessa história aí. Bom, vamos lá. Primeiro é um prazer estar aqui contigo, né? Para a gente poder conversar um pouco sobre Tribunal de Contas, contabilidade, lei de licitações. E a minha história praticamente se confunde com a minha chegada no Tribunal de Contas, né? Na verdade, eu sempre sonhei em ser professor. Era isso que eu pensava da vida. Eu queria ser professor ali desde o ensino fundamental. Na época, primeiro grau, né? Primeiro grau, Primeiro grau, depois segundo grau. E eu já dava aula para os meus amigos, para grupinhos e tudo. E aí, quando eu me formei, eu fui fazer o mestrado em economia, inclusive, né? Meu primeiro mestrado. E naquela época ali havia muitos concursos que, quando a gente vem de uma, digamos assim, de uma faculdade pública e tudo, a gente pensa muito assim, foco concurso, nosso foco é concurso, né? Eu já havia trabalhado no Banco da Amazônia, né? já trabalhei no banco, trabalhado nos Correios também, mas a ideia era buscar um concurso. E à época os melhores concursos eram, hoje STN, né? Sim. Antiga, eu acho que era ensino médio na época, e Banco do Brasil e Tribunal de Contas, eram os melhores concursos daquela época. E eu fiz 3 concursos só na vida, passei nos 3, né? Escolhi onde eu queria ficar. Eu passei no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, passei no Banco do Brasil e passei também na Agência Reguladora do Estado do Amapá. E aí fiz aquela continha, né, que a gente chama de break-even point, né, aquele ponto de quebra, o que eu vou escolher, né? Eu já começava a dar aula, já estava dando aula, e o Banco do Brasil queria me mandar para uma cidade do interior, logo eu ia ficar meio que deslocado ali, né? E o Estado do Amapá estava iniciando aquela época, então a melhor escolha foi o Tribunal de Contas. Eu escolhi o tribunal porque estava na capital, era São Luís, e eu teria a chance de ser professor. A ideia era essa, até porque... A ideia final ainda era ter a possibilidade de ser professor. Eu queria mesmo era ser professor. Até porque o tribunal pagava o pior salário de todos. O Banco do Brasil, à época, pagava 1.600, o salário era R$ 250, salário mínimo. O Banco do Brasil pagava 1.600 mais ticket de alimentação. A Agência Reguladora do Estado do Amapá devia pagar, acho que 1.200, alguma coisa assim. E o Tribunal de Contas, pasmem, pagava um salário mínimo mais 100%, R$ 500. Era isso. A única diferença é que o tribunal me deixava ficar em São Luís, sim, porque é centralizado aqui, né? Aí eu pensei, vou para o tribunal, né? Porque tem essa possibilidade ainda de lecionar, né? A princípio parecia uma loucura, né?
Então, assim, foi o primeiro concurso do Tribunal do Maranhão, lá em 1998, foi o ano que eu fiz, né? E o tribunal estava se estruturando, então ele era bem pequeno e tudo, e nós, os concursados de 98, construímos o tribunal. O tribunal é hoje uma instituição forte, bem estruturada, a partir desses primeiros concursados, do qual eu tive o prazer de fazer parte. E, pasma, em 6 meses que eu estava aqui, eu fui chamado pela Universidade Estadual para ser professor, para o antigo jurisconcurso para ser professor de concurso. Então, assim, eu consegui equilibrar aquela possível perda que teria dos outros concursos que eu fiz, consegui equilibrar como professor, né? Mas de lá para cá, a minha carreira se confundiu basicamente com o tribunal. Ali em 2000, o Fernando Henrique Cardoso implantou a Lei 101/2000, que a gente vai falar aqui, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu fiz parte do primeiro grupo nacional de auditores que estruturou a fiscalização dessa lei. Então, se você pesquisar lá na internet, Manual para utilização da Lei de Responsabilidade Fiscal, vai estar lá meu nome, Jorge Lobo, Tribunal de Contas do Maranhão e dos outros tribunais do Brasil inteiro. Porque inclusive, uma lei que, quando ela, nesse período, né, nesse contexto histórico, ela foi importante ali para dar um certo compliance dentro da estrutura das ações do governo, da ação pública, né? Porque até então, desculpe eu te cortar, não, mas fica até à vontade, então, é isso aí. O que acontecia? Havia uma pressão muito grande das empresas de compliance privadas, principalmente as norte-americanas, que já faziam todo esse compliance para bancos e empresas multinacionais. E aqui o Brasil é um caso atípico. O Brasil tem um órgão público que tem essa função de fiscalizar a boa gestão. Sim. Nos Estados Unidos, em parte da Europa, os países de origem anglo-saxônica, eles não têm tribunal de contas. Eles têm empresas privadas que fazem isso, certo? E aí você tem uma espécie de secretaria no governo que é muito simplificada. Não existe um tribunal como o nosso. E havia uma pressão porque isso é um nicho de mercado muito bom. E aí, com a implantação da lei, nós tivemos, então, uma norma regulamentadora da boa gestão. Da boa gestão. Porque, assim, Lobo, apesar do compliance ser está muito em voga agora, está em moda, né? O pessoal discutindo. Mas a nível histórico, quando eu olho para a LRF, ainda lá em 2000, que ela foi promulgada, ali já nos dá um indício da importância das boas práticas dentro da gestão pública. As boas práticas de finanças, né, o controle dentro da estrutura orçamentária, o controle de gastos. Né? Então, ali já dá o pontapé inicial para aquilo que a gente vem debatendo hoje, né, das conformidades, do compliance, da estrutura. Então, imagina a minha felicidade, de ter a rúbrica lá, né? Mestrando em economia e pegar uma lei, que é uma lei de estruturação econômica, uma lei de equilíbrio econômico. Então, assim, ainda que seja uma norma, toda ela é fundamentada em regras de compliance e regras de mercado. Então, isso para mim foi muito bom. E aí eu participei do Grupo Nacional, né? Eu fui um dos coordenadores do Grupo Nacional que estruturou essa lei. Então, eu venho aí trabalhando com ela desde lá do início, fizemos congressos em São Paulo, Pernambuco, Santa Catarina, o Brasil todo. E, assim, só a título de curiosidade, eu também trouxe para cá, para o Maranhão, o primeiro software que era o LRF-NET, que era a primeira tentativa da gente fiscalizar a aplicação da lei a partir de um sistema. Sim. Né? Então, a gente chegou a implantar ele aqui, o pessoal de Santa Catarina desenvolveu, a gente implantou ele aqui, e por algum tempo a gente ainda usou esse sisteminha aqui, que era, na verdade, a análise que tu conhece muito bem, do RO e RGF, né? Uhum. Que são os relatórios resumidos de execução orçamentária e de gestão fiscal, Sim. que demonstram como é que está a saúde do município. Sim. Então, tudo começou lá, o compliance vem de lá. Hoje está em voga, mas vem de lá. É isso que eu digo, eu advogo essa tese. Né? Porque ali você vê um conjunto de boas práticas e de olhar certos indicadores que apontam, né? Olha, a situação desse ente está legal, desse não está. Então, e você pode ver os limites com gasto de pessoal, os 54%. Qual é a ideia disso? Que tem um saldo para investir. Sim. Até antes da lei não tinha, se gastava tudo com o pessoal. Né? Então, todos aqueles limites que você tem lá são limites de boa gestão contábil. Exatamente. Se não houvesse essa lei, até antes imagina, dessa lei... Imagina, 100% da receita com o pessoal.
200%. Todos os estados, municípios estavam endividados. Cadê o investimento, né? Tanto é que quando o governo federal implementou a lei, o governo teve que absorver os esqueletos das dívidas dos estados e municípios. Foi isso que aconteceu. Porque todos estavam endividados, todos quebrados. E a lei vem para colocar, digamos assim, regra na casa, dizendo, ó, você só pode gastar até X. Naquela época não havia. Era um negócio tão absurdo que estados pegavam empréstimo nos seus bancos. Nos próprios bancos, né? E ficavam endividados para 4, 5 gestões para frente. Né? E isso tudo, a Lei 101/2000 começou a regular. Né? Então, foi a nossa, digamos assim, o nosso primeiro compliance. Exatamente, é isso. E é interessante, aqui já puxando um lado mais econômico, né? Aproveitando aqui a experiência, pessoal, porque isso aqui não é todo dia, não. Aí ela normatiza, por exemplo, o gasto com o pessoal para liberar o fluxo financeiro para investimento, porque economicamente o investimento é importante dentro da política pública. Então, observa, se eu não tiver ali como construir a avenida, a rua, a escola, construir o hospital, fazer o investimento, eu não gero emprego, não efetivo as políticas públicas na ponta. Então nos mostra que ela veio para normatizar isso e fazer, né, meio que a galera pudesse, né, garantir o investimento na ponta. Garantir principalmente o equilíbrio das finanças para que eu tivesse um saldo. É como se fosse um cidadão comum que tem um cartão de crédito e que o valor dele é maior do que o salário. Se ele se endivida, ele vai ficar só pagando ali e com o tempo ele não vai conseguir trocar de carro, não vai conseguir reformar a casa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E era isso que o Estado fazia, ele usava o cartão de crédito, literalmente falando. Com a lei de responsabilidade fiscal, daí o nome, né? Sim. Responsabilidade fiscal, a ideia era fazer um gasto responsável. Então, se você olhar essa lei, ela tem os limites ali estabelecidos, né? Você tem ali até as regras ali da DCT 60, que é o gasto com educação, você vai ter ali agora foi alterado, mas era 60% só com magistério, você tinha 40% para inversão de capital. Isso é uma coisa engraçada, Everett, porque assim, muita gente não consegue ver do ponto de vista do auditor. Eu estou do outro lado da mesa, felizmente. Então, a minha visão é de quem fiscaliza, de quem tem que primar pela boa gestão. Eu lembro que um dia aconteceu uma situação bem interessante, eu estava dando aula na pós-graduação de contabilidade e nós estávamos falando sobre orçamento. E eu baixei lá os gastos com educação de um determinado município e pedi para os meus alunos da pós de contabilidade analisarem na forma da lei. E aí o limite lá, 60% de gasto com magistério, o município estava gastando 98. Bom, pela lei, tem que dar um prêmio para ele, né? Era só 60, né? Era só 60, gastou 98, maravilha. Mas imagina como que tá essas escolas aí, se ele gastar 98. Não consegue nem pintar as paredes. Sim. Então, é assim, a ideia da boa gestão é você fazer uma gestão equilibrada. E eu até brinquei, eu disse, um município desse, eu fazia uma auditoria na hora para ver se tem mesmo esses professores aí. Porque gastar 100% é meio complicado. Não tem como fazer. Claro que a gente tem hoje problemas nessa área por causa do aumento do teto, do magistério. A gente teve agora recentemente o aumento do piso, né? Piso do magistério. E teve agora o piso da enfermagem. Sim. E a administração, ainda queda do FM, daí porque a administração precisa entender de compliance, precisa entender de como organizar essas contas. Que eu costumo dizer assim, gastar com dinheiro sobrando, qualquer um gerencia, né? Atirar com muito dinheiro é fácil, né? Navegar em céu de brigadeiro é paraíso. É paraíso. Ser um bom gestor é exatamente construir um resultado em cima de limitações. Exatamente. Que existe até uma frase clássica da economia, né? Que é você poder fazer o máximo com a escassez que existe, né? Que existe. Então, você trabalha com escassez, né? E essa lei foi isso, foi uma tentativa, quer dizer,
Foi a primeira lei para se dar responsabilidade à gestão e para tentar ajustar aí as contas públicas. As contas né? públicas. E é importante, né? Porque assim, não se faz gestão, não se faz política pública com má gestão. Né? Se você não tem ali uma gestão organizada, uma estrutura administrativa com os fluxos bem definidos, uma organização orçamentária e financeira, com certeza as políticas públicas na ponta vão ser problemáticas. E eu advogo isso, Lobo, que é o seguinte, por isso que eu brinco, rapaz, o contador, dentro da gestão pública, ele é o coração. Né? Por quê? Porque ele é responsável, na prática, esse contador moderno, contemporâneo, tecnológico, é o cara que vai orientar o gestor, né, nas suas aplicações financeiras, verificar se o gasto do pessoal está cumprindo, está sendo... está batendo ali conforme da legislação, você está aplicando os 15% na saúde, você está aplicando os percentuais da educação. Então, é o cara que está orientando ali o gestor às boas práticas. Eu digo, é o coração. Se esse coração não funciona, toda a estrutura administrativa da gestão está comprometida. E aí é o meu pensamento. Se toda a estrutura está comprometida, a política pública na ponta lá para o cidadão também está comprometida. E eu vou além, viu? Não é só da gestão pública, é porque, assim, é interessante ressaltar que essa gestão que a gente vê hoje, Sim. ela já é bem antiga no setor privado. Isso. E o que nós fazemos no setor privado? Eu vim de lá, eu sei como funciona. Uma empresa, ela precisa analisar os balanços contábeis até para que os acionistas possam colocar ou retirar seu dinheiro de lá. Então, a contabilidade sempre foi a base de tudo. Nós mesmos, quando fazíamos planejamento econômico, nós íamos olhar os balanços das empresas. Eu não consigo fazer um planejamento sem olhar os balanços. Só que o que acontecia? Parece que no setor público se deixava isso de lado. Era pro forma. Era uma coisa assim para inglês ver, literalmente falando. No setor privado, você primeiro olha, faz uma análise de toda a saúde da empresa, e aí você vai fazer a sua gestão. E onde é que eu vejo essa saúde? Nos balanços. Nos balanços. A própria lei de falência traz uma obrigação agora para as empresas privadas. A gente tem visto aí casos de empresas falindo por causa do Covid, tem o famoso caso aí da empresa de passagens aéreas, né? Sim. E eu olhei o processo dela, e lá está bem claro. Ela teve que demonstrar para entrar em recuperação judicial até quantas cadeiras eles tinham. Aí está lá no processo, eu acho que é 19 cadeiras de gamer que eles tinham lá, colocaram no processo, as cadeiras, tudo. Ou seja, apresentaram um balanço físico, a situação físico-financeira. E aquilo vai ser analisado para depois ela entrar em processo de recuperação. Ou seja, se não tem a contabilidade, não dá nem para fazer recuperação. Exatamente. Não dá para fazer nada. E o setor público deixava a contabilidade de lado. Era pro forma, sabe? Vinha aquela coisa ali, a gente mostra aqui, mas ninguém analisava. Talvez esse fosse o grande defeito do setor público. Você tinha os balanços contábeis, mas ninguém usava aquilo para fazer planejamento. Estratégias de gestão. Esse era o problema. Entregava lá, né? Se desse errado, a culpa era do contador, inclusive. Cumpria lá o protocolo, entregava. Era isso, né? Era. E que mostra, né, que assim, tu consegue perceber que está havendo uma mudança nessa perspectiva, assim, de ter os gestores, hoje eles estão mais preocupados nessa gestão mais organizada, nesse controle financeiro, ou ainda nós temos que evoluir nesse ponto. Um olhar, né, vamos dizer assim, acadêmico como economista, o que você acha? Na verdade, eu costumo dizer que no Brasil, infelizmente, as coisas só acontecem quando se impõe, ou seja, quando vem uma lei. Verdade. Né? O mercado, concordo com isso, viu? Ele se adapta com uma facilidade imensa, porque o mercado, se não se adaptar, ele quebra. E a ideia que se tem de Estado é que o Estado não quebra. Não quebra. Né? Então, e a gente vê até pela própria União, quando está instável, coloca um imposto aí sobre o PIX e resolve. Né? Resolve. E essa situação do setor público vinha totalmente desestruturada, e aí veio o governo Fernando Henrique, colocou a 101/2000, deu um pequeno ajuste, e aí depois nós tivemos de novo um problema, digamos assim,
de total falta de planejamento. Isso entra, digamos, até na segunda parte da nossa conversa. Eu só vou antecipar aqui um pouquinho, porque o que é que eu tinha? Com a 101/2000, eu tinha realmente como fazer demonstrações contábeis para verificar a saúde do município, a saúde do Estado. O problema é que isso não batia com a Lei 8.606. Olha só a coisa Ela insana é de 90 mesmo. 93. 93. Eu tinha uma lei que me dava PPA, DO e LOA, as 3 ferramentas de planejamento que a contabilidade faz. E isso era desmontado nas compras. Totalmente desmontado. Eu costumo brincar com os meus alunos e dizer assim, o prefeito é candidato. E aí ele vai lá para o palanque e faz aquelas promessas. Vamos melhorar a saúde, melhorar a educação, aquela história toda. Ele entra no primeiro ano de gestão com o último ano de PPA do gestor anterior. O legislador foi atento a isso porque não tinha como ele chegar em 1º de janeiro e já fazer o planejamento dele. Sim. Então ele usa o último ano do seu antecessor e nesse ano de transição a equipe dele constrói o plano dele. E o que é o plano dele se não construir um plano de compras para atender as metas que ele propôs? Só que não faz isso. Faz um plano de metas, ações, e aí ele quebra isso na LDO, depois ele vai e quebra na LOA. Mas lá na compra, não bate nada com nada. E aí eu acabo tendo um planejamento pro forma para cumprir a lei, fictício, porque a Lei 8.066 não cobrava isso, não cobrava. O que a Lei 8.666 cobrava? É impressionante, mas assim, são só 2 artigos que tratam disso. Não pode haver licitação sem o devido empenho, ponto. Aí eu precisava ter um empenho lá. E as compras devem estar de acordo com o PPA. Eu precisava de um ofício dizendo que está de acordo com o PPA. Só isso, só isso. Mas se no PPA tivesse uma meta de redução do índice ou do número de crianças fora da escola, o prefeito previu, vamos reduzir em 15% o número de crianças fora da escola ou analfabetas no meu município. Eu preciso construir uma meta e preciso de ações. Essas ações vão se converter em quê? Em compras, em aquisições, não é? Então lá eu precisaria, vamos supor, reformar uma escola, colocar computadores, carteiras, trazer essas crianças do local onde elas estão para a sala de aula. Eu precisaria de contratar assistente social, toda aquela coisa. E aí eu reservo R$1 milhão para isso, lá na Lua. Uhum. Só que na hora da execução, se constrói um campo de futebol. Aí, no final da gestão do prefeito, se você for medir a meta, talvez tenha mais crianças analfabetas do que quando ele entrou. Por quê? Porque não tinha como eu amarrar isso na execução. Esse era o grande defeito. Eu tinha uma lei muito boa de contabilidade, a 101/2000, mas a lei de compras era totalmente solta. Não tinha nenhuma relação. Lobo, assim, nós já vamos aprofundar na nova lei de licitações, né? Vamos tratar sobre ela também, que é um tema importante, que impacta a gestão pública. Mas na tua visão, porque, por exemplo, nós temos uma lei de responsabilidade fiscal lá de 2000, né? Então, nós temos o quê? 23 anos, né? Passados. E aí nós temos uma evolução tecnológica, às vezes as demandas mudaram, as dinâmicas da conjuntura são outras. E aí nós temos uma nova lei de licitação atual, né, recente. Pode haver um impacto, assim, um confronto entre essa nova lei e o que está disposto dentro da LRF? Ou será que nós já deveríamos estar pensando uma reformulação da LRF desse mundo agora tecnológico, mais rápido, mais dinâmico? Né? O que é que tu consegue perceber desse cenário? As tuas 2 perguntas estão corretas, certo? Vai haver um impacto, sim, mas, assim, para nossa sorte, um impacto positivo, porque eu costumo dizer que estava faltando uma pecinha lá no meu planejamento, tal do meu compliance. Eu tinha o PPA, né, que é um planejamento de médio e longo prazo, dependendo da análise econômica que se queira fazer, né, para 4 anos de governo. E isso era quebrado em LDO e LOA.
só para ficar na área contábil, a LOA é a execução, né? É a execução. Mas eu te falei que isso não batia com as compras, né? O que a nova lei traz de bom? Ela traz o plano anual de contratação. E isso vai amarrar a LOA. Então, talvez essa seja a grande inovação para a área da contabilidade e do planejamento. Porque agora eu posso dizer, aquilo que eu previ nas minhas metas e que foi convertido lá na lei orçamentária em despesa, vai refletir num plano de compras. Então, sabe aqueles 10, 15% de redução do índice do alfabetismo? Eu vou conseguir fazer, porque agora eu vou ter que comprar obrigatoriamente o que eu havia previsto. Essa é a grande vantagem. Então, a grande inovação dela é que nós temos que amarrar a minha estrutura de planejamento, vamos dizer assim, financeira, o que nós estamos lá, e orçamentária, a um planejamento de compras. Perfeito. Eu tenho que criar esse plano de compras que vai estruturar as compras do município. Isso. Então, isso anualmente, é a grande inovação. Anualmente o município tem que fazer isso. E publicar. E publicar. E isso traz uma série de reflexos no mercado. Porque quando você publica o plano anual, você sinaliza para os fornecedores o que você vai ter de demanda. Então, as empresas vão se preparar para fornecer. Isso é muito bom, porque o mercado sequer sabia o que o município queria comprar, né? Isso era muito ruim, porque não tinha plano, o município comprava o que acontece? Estou precisando de não sei o quê, compra aí. Agora, deixa eu te perguntar, Lobo, aqui uma questão que me veio. Eu fiz esse meu planejamento inicial, publiquei, mas de repente apareceu uma situação no meu município que eu vou precisar ali fazer uma compra para resolver esse problema, mas o que vai ser comprado não está no meu planejamento inicial. Perfeito. O legislador foi atento a isso. Foi atento. Até porque essa lei ficou 20 anos lá. E eu costumo dizer que, do ponto de vista mesmo do termo, não chega a ser uma lei, mas é um compêndio de decisões do Tribunal de Contas, de normas da União, que a União já vem utilizando. Se você for pegar, por exemplo, o planejamento, ele já existia no âmbito da União, só que não valia para município. Sim. Fiscal de contrato, já existia uma instituição normativa da União que regulamentava a função do fiscal de contrato, mas na Lei 8.606 tinha um artigo só que falava assim, obrigação do contratante, indicar um servidor para acompanhar o contrato. Ponto. Só isso. E ele não tinha ferramenta nenhuma para acompanhar. Esse era um dos problemas. Mas a gente voltando para a ideia da necessidade de uma compra nova. O que o legislador previu? É necessário que o município faça um decreto e regulamente o que nós chamamos de bens de uso comum e bens de luxo. Qual é a ideia desse decreto? O que está por trás disso? Bens de uso comum são todos aqueles para o funcionamento da prefeitura. Ou seja, impressora, papel, toner, material de expediente, tudo que é para a prefeitura funcionar. Isso não pode surgir do nada. Por quê? Porque o gestor sabe, o secretário de saúde sabe, o secretário de educação sabe o que eles estão comprando todo ano. Então não há que se dizer, vamos fazer uma emergência para isso. Como uma emergência? Se vocês sabem exatamente qual é a demanda de vocês. A ideia é forçar o gestor a se planejar. Sim. Porque o que acontecia antes? Eu tinha uma situação em que se fazia uma licitação de 3 computadores. Com todas aquelas confusões que a gente conhece, né? Impugnação de edital, aquela história toda, Tribunal de Contas suspendendo por medida cautelar. Aí passou uns 8 meses, resolveu, compramos os 3 computadores. Aí aparece um secretário e diz assim, eu preciso de mais 4. Ora, mas se a lei só permite 25%, não dá nem um inteiro, né? Ainda tinha que dividir ainda, né? Comprava só monitor, não comprava CPU, não. Como que faz? Para tudo, porque já fez um processo, agora não dá mais. Quer dizer, era uma lei que não tinha nenhum planejamento. E aí você ficava lá com a atividade parada. Agora, o que o gestor vai ter que fazer? Eu até aconselho fazer uma média dos últimos 3 anos, lançar isso no plano, porque, independente de mudar de gestor ou não, a prefeitura sempre existiu. Sempre existiu. E as necessidades sempre estão lá. Sempre estão lá e são as mesmas. Não há nada de novo. Não há nada de novo, são as mesmas. Então, assim, faça uma média dos últimos 3 anos, joga um indicador lá, INCC, ou qualquer outro, ou o próprio IPCA,
né? E aí você tem uma base. E aí vem a tua segunda questão. Mas vamos supor que realmente haja uma necessidade extra. E aí o que o legislador previu? As formas que nós chamamos de instrumentos auxiliares de contratação. Então, você vai ter concorrência e pregão normal, mas você vai ter vários instrumentos auxiliares que são o quê? Contratação direta, registro de preço, cadastro de fornecedores, uma série de outros instrumentos que você pode usar para não deixar que a sua atividade pare. Agora, fiquem bem atentos a isso. É só aquilo que não está no plano, tá? E eu acho que pouquíssimas coisas não vão estar no plano, tá bom? Então, eu não posso dizer assim, acabou o regime de papel, vou meter um registro de preço. Não. Entendi. Eu tinha que saber que regime de papel eu sei qual é a minha demanda, né? Agora, houve, vamos supor, uma enchente. Aí eu vou ter um gasto que não estava planejado. Sim. Aí eu vou para emergência. Está lá, ainda Um plano emergencial lá. Tá. Contratação de emergência, tudo tem lá, certo? Houve uma necessidade não prevista no meu plano. Eu posso fazer uma contratação direta, dependendo do tipo de bem ou serviço. O certo é que no ano que vem eu vou ajustar se isso se tornar recorrente. Aí ficar bem atento. Se for recorrente, o tribunal vai entender que o plano não funciona. Não funciona. Né? E, Lobo, nesse caso do plano, porque assim, eu pegando aqui, puxando para a contabilidade, a lei orçamentária, ela é uma lei de meios, mas quando tem uma obrigatoriedade de executar, eu tenho uma previsão, né? Que foi montado um planejamento estruturado, e ali eu tenho uma previsão orçamentária do que vai ser executado naquele período, naquele exercício. No caso do plano de contratação, eu sou obrigado a executar o que está ali, né, previsto, ou é um planejamento que, de repente, eu tenho aqui no meu plano um consumo de 100 resmas, vamos imaginar, né? Tá, mas eu só consumi 50. Pode assim, ou tenho que... Pode, eu sou perfeito. obrigado a... É um plano. É um plano. Agora, todo plano, ele deve ficar o mais próximo possível da realidade. Ele não pode ser pro forma, né? Assim como a lei orçamentária não deveria ser. Não deveria ser, né? Acabou o orçamento em março. Não pode. Tem alguma coisa errada ali com o planejamento orçamentário, né? Mas isso se dava muito porque, como eu não tinha uma ligação com as compras, realmente o contador ficava numa situação meio que constrangedora, porque ele não sabia o que ia comprar. Então, ele literalmente chutava, fazia uma previsão que às vezes dava muito menor. Sim. Muito menor, né? Ou às vezes até maior e precisaria fazer aquela realocação que tu conhece muito bem, né? Sim. Tem que suplementar, remanejar saldo orçamentário ali. Só que qual era o grande problema disso? Eu tinha uma deficiência, e vamos puxar um pouquinho para o direito. Sim. Nós tínhamos uma deficiência muito grande na já quase extinta Lei 8.606, né? Eu tenho fé que ela, 1º de janeiro, vai dar certo. 1º de janeiro de 2024. 1º de abril foi complicado, porque era 1º de abril, né? Era o dia da mentira, não dava certo, né? Pois é, como não deu, né? Como não deu, né? Ficou pro dia 1º de janeiro. Pronto. Eu acho que não é uma data assim. Não. Janeiro é tranquilo, né? Tranquilo, tá batido o martelo. Janeiro é tranquilo. Então, o que acontecia? Como essa lei não tinha nenhuma regra de planejamento, zero planejamento nessa lei, as peças contábeis ficavam fragilizadas, muito fragilizadas. Apareciam demandas que o contador sequer imaginava que pudesse existir naquele município. E aí eu tinha toda aquela confusão lá no orçamento, problemas com o Tribunal de Contas, às vezes compras sem existia o financeiro, mas não existia o orçamentário. Olha o absurdo. Existia o recurso lá, mas não tinha previsão orçamentária. Isso aconteceu muito. Por quê? Porque o que é, na verdade, a LOA? Nada mais é, certo, do que o que eu tenho para gastar. E o que em que eu gasto isso? Lá na licitação. E elas não se falavam. Esse era o grande problema. Agora, com o plano de contratação, elas precisam conversar. E isso vai dar até mais segurança para a contabilidade. Porque uma vez que eu amarro pelas compras futuras, a contabilidade vai estar muito mais próxima da realidade. Sim. Então, assim, o vilão da história não vai mais ser o contador, né? Não vai mais ser o contador. Que aí sempre se colocava a culpa,
Contador não acertou fazer a lua, não. Por isso que não pode comprar nada. Mas deixa eu fazer sair em defesa aqui dos meus companheiros, porque na verdade é um papel de uma equipe de planejamento, né? Que muitas vezes os municípios não têm essa estrutura de deficiência mesmo, né? Porque eu precisaria de um planejamento de um economista, Do administrador. de um administrador, de um especialista lá na área da saúde, de um especialista na área de educação. De um software para construir tudo isso. O software nós temos, inclusive, deixa eu falar aqui do software, nós temos o Sistema de Contabilidade Pública Integrado, que é uma joia que ajuda aí os computadores, os profissionais da gestão pública a administrar a execução orçamentária e financeira. Desde o planejamento do PPA, da LDO e a LOA até a execução orçamentária e os demonstrativos fiscais. Então, para saber mais, segue a gente no Instagram lá que a gente vai detalhar essas informações. E cobrem dele que tem que incluir lá o plano de contratação para amarrar as 4 pecinhas para ficar certinho. Para fechar. Tá? Lá no módulo de compras, porque lá, Lobo, nós temos já um modo de compra de contratação integrado. Cara, é uma joia. Porque na medida que o setor de compras e licitação está trabalhando, essas informações já são apropriadas pela contabilidade no planejamento. Então, tudo bem integrado, tudo fechado. Legal, isso é bom. Eu sou, assim, um aficionado por TI. Eu sou da área de TI também. Já fui professor de TI, estou terminando a especialização em TI agora, já desenvolvi algumas coisas, né? E eu sempre acreditei que não existe planejamento sem TI. Não existe nada sem TI, né? Não existe. Não dá mais para fazer no papel, né? A contabilidade evoluiu muito com os softwares de vocês. Sim. Né? E a ideia lá que nós temos na essência dessa tecnologia é que ela otimize o processo da gestão pública para dar capacidade gerencial ao gestor na ponta, para que as políticas públicas sejam efetivas, para o contador, que não é mais aquele cara que está trancado numa sala lá com uma porrada de papel, que é o cara tecnológico, o cara que está com os dados na mão. E que analisa esses analisa os dados para apontar a direção que a gestão deve caminhar, verificando se eu estou com os 25 da educação, se eu estou com os 15 da saúde, se eu estou cumprindo os percentuais do Fundeb, enfim, organizando ali os recursos orçamentários para as políticas públicas acontecerem. Então, tudo isso é administrado através da tecnologia, através do sistema de contabilidade pública integrado. Inclusive apontando ali a extrapolação do limite, Total. através dos relatórios bimestrais. Dos relatórios do coisa REL, do RGF, tudo bem amarrado para que dê essa otimização dentro da gestão pública e na ponta, né, que eu costumo dizer, tudo está acontecendo para que lá na ponta a política pública aconteça de maneira efetiva. Mas já que você saiu em defesa dos contadores, eu vou te dar uma boa notícia. Eu falei no início da nossa conversa que se não houver regulamentação, nada funciona, né? Eu vou te fazer uma pergunta sobre isso. E atualmente eu estou ministrando o curso de controle interno também, né? E eu tenho batido muito nessa tecla. O que acontecia? Não havia uma estruturação de controle interno como órgão de planejamento. O controle interno ficava lá no final, era o famoso checklist, o carimbo. Sim. Só que, como diria Fernando Henrique Cardoso, ele ia chover no molhado, né? E aí ficava uma sobrecarga no contador muito grande mesmo, porque se acreditava que era só pegar ali a lei orçamentária e estava resolvido as compras para o ano todo. A lei traz uma inovação. A nova lei de licitações traz uma inovação. Ela tira o controle interno lá do final e coloca ele aqui na frente como órgão de compliance. Aí é lindo. E aí ele vai pegar essa base contábil para construir todo o planejamento do município. Desaparece a comissão de licitação por completo, certo? O controle interno vem para cá e ele vai trabalhar ali irmanado com a contabilidade para poder fazer o planejamento a partir dessa base contábil. Então, agora eu vou ter um órgão de verdade. E isso é uma exigência do artigo 7º da 14.133, que a gente chama de gestão por competência. E o controle interno vai ser esse órgão de compliance que não existia. Então, eu tinha o quê? Eu tinha ali números que ninguém sabia analisar. Se você baixar ali um relatório de RRO, eu consigo porque eu sou auditor, é minha obrigação. Sim. Mas qualquer cidadão que olha aquilo não entende nada daquilo. Não entende. Aquilo são resultados que eu preciso usar para planejar e corrigir para frente. Só que ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Se cumpre uma obrigação lá da 101/2000, mostra os relatórios, mas faz o que com isso? Nada. O controle interno terá a obrigação de utilizar isso para construir um planejamento para o município. Legal. Então, assim, sai todo esse peso da ideia de números
e se busca o que existe na empresa privada, que é pegar os balanços, os relatórios contábeis e construir um plano. Essa é a ideia. Show de bola. Eu vou pedir para minha turma aqui trazer água para a gente, que eu vou fazer uma pergunta agora aqui, que eu acho que vai estar na cabeça de todos os nossos inscritos aí, telespectadores que estão nos acompanhando aqui no nosso podcast, que é uma pergunta, eu quero ver como é que o Lobo vai sair dela. Sobre a nova legislação, pessoal. Água para a gente. É o seguinte, Lobo. Nós falamos aqui do controle interno, a importância, né? Pode vir, pode jogar aqui. Aqui nós estamos em casa, cara. E a conversa vai longe. Se tiver um cafezinho também aí para mim, o Lobo já me disse que não quer café. Para acordar. Não pode. Controle interno é importante, eu também acho fenomenal. Cria ali uma estrutura de compliance, né? Não se pode ter mais gestão sem a presença de um controle interno, não é isso? Uhum. Mas nós vimos, e aí você tinha colocado para mim aqui, que muitos avanços dependem da regulamentação, né? Ou seja, da atuação do controle externo. Aí eu chamo aqui a responsabilidade, porque eu também acho muito importante a ação do controle externo, ali para estar puxando a orelha de vez em quando, né? Uhum. Para que as coisas caminhem como devem caminhar. Todas essas alterações da lei de licitações que você colocou aqui, vai requerer uma mudança de postura dos gestores, dos técnicos dos municípios. Como é que o tribunal vai fazer esse acompanhamento? Como é que ele vai ter esse olhar tecnicamente, né? Vai apertar? Como vai ser os fluxos de auditoria? Você já tem discutido algo em torno disso? Perfeito. Então, eu vou começar até com uma resposta até mais intrigante do que a tua pergunta. O próprio Tribunal de Contas vai ter que mudar por completo a ação dele. Porque até então, o Tribunal de Contas era algo punitivo. Sim. Punitivo. A Lei 8.066, tudo bem, eu trabalhei com ela há 23 anos, mas ela criava uma situação que eu costumo dizer de formalismo exacerbado. Um excesso de formalismo, né? E o tribunal cobrava isso. O tribunal, às vezes, parava uma escola porque houve uma falha lá no processo de contratação. Não se encontrou nenhum desvio, mas por força ali do legalismo, se parava. Não tinha uma certidão, ou não tinha assinatura na ata, e aí para a escola, com 95% feito, falta só o telhado. Isso era terrível. Inclusive, isso é base de um novo artigo meu lá do mestrado, chamado Perigo de Dano Reverso, né, que é quando os órgãos de fiscalização intentam evitar um dano e criam um dano muito maior para a sociedade. O dano reverso é isso, certo? Isso acontecia muito por força dessa lei, que era uma lei legalista demais. Então, eu tinha escolas paradas, estradas paradas, obras paradas, porque não se cumpriu uma regra legal. Mas quem sofreu com isso? A população. Aquela população daquele município que ficou com a escola sem telhado é que ia sofrer. Pior, se o processo se arrastasse muito tempo, o saldo do convênio lá não era suficiente para contratar outra empresa. E aquela obra ficava abandonada. E eu tinha uma geração inteira de crianças que iam ter prejuízo por causa daquela escola. Isso era a fiscalização que nós fazíamos. Que nós, Tribunal de Contas, e eu me coloco nessa casa, porque era isso, a ideia era cumprir a norma, né? E a 14.133 cria uma nova função para o Tribunal de Contas. Primeiro ponto, todo esse grupo novo que vai, digamos assim, gerir agora a gestão por competência, a obrigação de qualificar esse grupo é do Tribunal de Contas. A lei deixa claro. Os tribunais de contas, através das suas escolas de contas, são obrigados a qualificar esses servidores, ou as escolas de governo. Então, o primeiro ponto é esse. Os servidores municipais, que estão operando. Todos que estão na nossa jurisdição, municipais, estaduais, todos eles. Têm que se qualificar com as nossas escolas. Certo. Então, aí eu já tenho o quê? Uma função educativa do tribunal. Sim. Que não era obrigado por lei. Agora a lei obriga o tribunal a fazer isso. A outra função, como vai mudar? O controle interno,
e aí nós podemos falar um pouco de linhas de defesa, a lei cria as chamadas linhas de defesa. A primeira linha de defesa são os servidores que trabalham no processo licitatório. As linhas de defesa do compliance, né? Como está presente. Isso. Né? A segunda linha de defesa é o controle interno e o jurídico. Sim. Então, Não, desculpa, vai haver o primeiro é? São os servidores que trabalham no processo, incluindo Bacana. a auto-administração, tudo. Certo? A segunda linha de defesa, controle interno e jurídico. E o tribunal passa a ser a terceira linha de defesa. Vejam bem, ele deixa de ser o órgão punitivo para ser a terceira linha de defesa. E aí, faço até uma exortação aos meus colegas, né, dos tribunais. Nós, auditores, certo? Ao analisarmos um procedimento licitatório, teremos que dizer quais as alternativas para a administração e não mais dizer, olha, pune, está errado, está errado, para. Não é o tribunal que sabe como é o certo, então o tribunal tem que dizer, olha, isso aqui está errado, faça isso, isso, isso. Então, nas decisões do tribunal, ele deve informar aos gestores qual a alternativa. E mais, um processo em execução, uma licitação, uma obra, só poderá ser suspensa se isso não ofender o interesse público. Então, o tribunal vão reduzir os números de suspensões cautelares, porque o tribunal só emitirá uma suspensão se realmente não houver mais alternativa. Outro jeito. Já orientou como deve ser feito, não foi feito. Aí sim que daria a punição. Mas as decisões, o tribunal passa a ser, digamos assim, um órgão de compliance também. Porque ele vai determinar nas suas decisões, olha, está errado aqui, faça isso. As nossas auditorias, então, passaram a ser auditorias de monitoramento, e não mais punitivas como são hoje. Hoje, o tribunal, infelizmente, suspende, mas não te diz o certo. E aí, você faz o quê? Agora que suspendeu. Né? Qual é o caminho? A nova lei, cara, que bacana, reposiciona o tribunal para que o tribunal diga, olha, foi encontrado, inclusive só 2 crimes serão previstos nessa nova lei. Na lei anterior, eu tinha uma série de crimes e penas, inclusive com punições, 2 anos, 3 anos, 6 meses, uma série de crimes. A nova lei retira todos esses crimes e cria um título novo lá no Código Penal, título de crimes e licitações, e deixa só 2 tipos de crimes lá, sobrepreço e superfaturamento, apenas 2, certo? Todas as outras irregularidades são irregularidades no âmbito administrativo que devem ser corrigidas. Isso cria algum tipo, digamos assim, você poderia perguntar, de impunidade? Não, pelo contrário. A lei também cria o que nós chamamos de desconstituição da personalidade jurídica. Então, quem cometeu o desvio, quem se locupletou com recurso público, vai ser processado. Penalmente? Penalmente. Vai responder o processo, mas a obra vai continuar. O interesse público está preservado. As crianças não vão ficar com a escola sem telhado. Entendi. Essa é a ideia da nova lei. Certo? Que bacana, show de bola. Eficiência, eficácia e efetividade. Verdade. Esses são os princípios da nova lei. E formalismo mínimo possível. Pode colocar aqui. Vou tomar um cafezinho aqui. Tranquilo. Obrigado. Então, essa nova lei, assim, a gente, pelos comentários aqui, a gente percebe a atualização importante que ela faz dentro desse olhar, não só punitivo, né, mas educativo e dentro dessas linhas de defesa. Rapaz, eu achei o máximo. Que é o compliance. Né? A gente estava lendo um texto no dia desse, no mestrado, que a gente estava discutindo justamente isso. As linhas de defesa necessárias dentro de um programa de compliance. Então, a própria lei, embutido dentro dela ali, ela já pensou nas linhas de defesa para um Porque no final das contas, o que se quer? O que se quer é o resultado. É o resultado. O que se quer é que as crianças tenham escola, não é isso? Isso. Então, por que eu vou dificultar a execução dessa escola? Eu vou punir a quem de direito, mas a escola tem que sair, tem que ser entregue, certo? Eu lembro que uma época, aí no auge, até uma história bem interessante. Conta aí para nós, conta aí. No auge daquela confusão lá das estradas, eu acho que veio até um jornalista do Fantástico aqui no Maranhão. Sim, eu lembro. Acho que foi o Pedro Bial que veio. Aí viajou as estradas, falou lá, aquela estrada que não levava para lugar nenhum, pontes sem conclusão, só a cabeça da ponte, aquelas coisas horríveis lá, né? E era o tempo ali do Facebook. Sim. Um amigo meu publicou no Facebook aquilo, fez um comentário.
E era uma empresa muito conhecida aqui no Brasil, que supostamente tinha feito essas coisas todas, né? E, por coincidência, eu estava de férias, estava viajando, né? E eu estava descendo numa estrada lá dos Estados Unidos para... Acho que estava descendo naquela estrada principal ali. Esqueci o nome da avenida. E a mesma empresa trabalha lá. E eu acho que já era madrugada quando eu passei, 3 horas. E a empresa estava ajustando a boca de lobo ali para ficar o mesmo nível no asfalto para não bater o carro. Uhum. E aí, quando eu passei na placa, uma empresa brasileira fazendo, ajustando para ficar tudo perfeito, e eu pensei, por que aqui dá certo? E lá é aquela confusão toda, né? A mesma empresa. Justamente porque eles não estavam preocupados com o legalismo. Os americanos estão preocupados com o resultado. Só. Rapaz, só isso é né? lindo, é o resultado. É o que se quer. Era a mesma coisa, só que para os americanos, assim, a empresa, ela faz até o projeto. Só que se ela não entregou no prazo, ela é punida. Na nossa lei, se não integrou no prazo, pede aditivo. Agora, como você pode pedir aditivo se você mesmo disse em quanto tempo ia entregar? Olha só a ideia deles. Outra, você diz um preço, e este teve um sobrepreço, você arca com isso, porque você já disse qual era o preço. Se você não cumpriu a regra, você é punido. Você é punido lá, certo? Aqui o que se quer é documento. Papel, 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 papel. Não importa se o asfalto é mais fino, se é um asfalto sorrisal, com 6 meses não vai mais funcionar. Lá não, eles querem resultado. Resultado. E essa nova lei traz isso. Ela amplia os princípios. Até então eu tinha, para quem é aluno do direito, aí o LIMP, né? Uhum. Né? Legalidade, aquela história toda lá, né? Até chegar na publicidade. Agora eu tenho mais princípios. Eu tenho eficiência, eficácia e efetividade. E só para a gente entender um pouquinho do ponto de vista das compras, o que são esses princípios, se há uma enchente num município qualquer aqui do Maranhão, e eu tenho, a prefeitura faz um projeto emergencial para entregar 600 colchões lá e 300 cestas básicas para as famílias afetadas. E nesse projeto, a prefeitura faz um cálculo, vou gastar 1 milhão, certo? E aí eu vou dizer os 2 princípios, certo? O que é a eficácia? 600 colchões e as 300 cestas têm que chegar para as pessoas que foram afetadas. Se pessoas que foram afetadas não receberam isso, o projeto não é eficaz. Tem alguma coisa errada. Chegou só 100 colchões lá, só 200 cestas básicas, outras pessoas que não eram afetadas receberam, eu não tenho eficácia, certo? E a minha previsão era gastar 1 milhão. Se eu gasto 2 milhões com aquele negócio, eu não sou eficiente. É assim que os americanos pensam, certo? Eu faço um projeto e esse projeto tem que ser eficiente e eficaz. Ou seja, era para atender as pessoas afetadas, eu vou atender. Vai chegar lá. E se eu tinha feito um cálculo de gasto, eu tenho que cumprir esse cálculo de gasto. Nós estamos preocupados, sabe com o quê? Com a documentação. Com a documentação. Se não importa se vai gastar 17 milhões. Se o contrato está autenticado. Ninguém recebeu, carimbo. Esse era o nosso problema. A nova lei, eu costumo dizer que essa lei ela é uma lei muito focada para o mercado. É uma lei de mercado. A lei anterior era uma lei, com todo respeito aos meus colegas do direito, era uma lei jurídica. E o mercado evoluiu. E por evoluir, a lei se tornou antimercado. Ela prevê, no caso, sanções para as empresas, no sentido assim, se o olhar dela é o resultado, se a empresa não entrega o resultado, ela tem previsões no sentido de penalizar a empresa pela não entrega, pela falta de eficiência, pela falta de eficácia? Além das sanções, a lei ainda prevê, certo, programas de recuperação dessas empresas. Ela prevê que empresas que tenham problemas na execução dos seus serviços, a primeira sanção, que é maravilhoso, que não tem nada a ver com uma punição legal, é colocar essa empresa no cadastro negativo, para que todas as prefeituras do Brasil saibam que ela é uma empresa ruim.
Isso é muito melhor do que impor qualquer sanção Sim. legal. Sim. Então, nós vamos ter um cadastro nacional, tipo esse que a gente tem do Serasa. Sim. Cadastro positivo e negativo, as empresas vão estar lá. Então, se você é uma boa empresa, você vai estar lá no cadastro e você vai ser contratado. Se você fez alguma coisa que teve problema com prefeituras, com o Estado, com a União, você vai aparecer lá com pontos a menos. Então, quando eu for contratar, eu vou dizer, olha, essa empresa aqui não é legal, certo? É melhor pegar outras empresas. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que empresas que apresentem irregularidades, elas passem por um processo, digamos, de reaprendizado. E o controle interno vai estruturar isso, certo? Então, a empresa vai ter que se reenquadrar para voltar para o mercado. Tipo quando a gente tem a carteira suspensa, fica 6 meses ali sem carteira, sem carteira, estudando, inclusive, estudando para depois voltar para dirigir. Mais ou menos isso. Então, assim, são soluções de mercado. Nós sabíamos que o que acontecia antes eram soluções que, até certo ponto, eram, do ponto de vista do direito, eram, digamos assim, eficazes, mas para o mercado não valiam muita coisa. Então, uma empresa era punida, o dono da empresa fechava aquela empresa e abria outra. E voltava a cometer as mesmas irregularidades. O grande problema é que empresas boas se ressentiam de contratar com o poder público, por causa desse problema de não terem essa proteção. Com o plano anual de contratação, uma empresa vai poder se preparar e ainda vou te dizer mais uma coisa. Além do plano, o poder público será obrigado a publicar um decreto que a gente chama de cronograma de pagamento. Qual é a grande vantagem disso? Tu tens a tua empresa e tu tens teus encargos trabalhistas. Tu vai saber quando tu vai receber. Então, tu não vai mais dizer assim, não vendo para o município porque eu tenho custos operacionais e se eu não sei nem quando eu vou receber, como é que eu vou pagar meus funcionários? Aí surgiam aquelas empresas de maleta que só tinham as certidões, que não tinham funcionário nenhum e ganhavam a licitação. Era assim que funcionava. Porque assim, tanto faz se eu não vou receber, eu não tenho funcionário mesmo, né? Então, tanto faz, né? Só que não entregava serviço, não entregava produto. E vocês que têm uma estrutura pesada, porque eu sei disso, uma empresa, para funcionar, ela precisa pagar seus encargos, ela precisa ter funcionários, ela precisa ter estrutura. Imagina tu ficar 6 meses sem receber. Nunca mais contrata com esse daí. Diz, não vou. E era a visão que se tinha do poder público. O poder público é um mal pagador. Essa era a visão. Porque não existia nada na lei que dissesse assim, olha, tem que ter uma regra com o mercado, tem que sinalizar para o mercado o que você vai comprar, sinalizar para o mercado quais as suas prioridades de pagamento. Essa lei é maravilhosa, ela traz isso. Cara, ela sinaliza para o mercado. Nós agradecemos. E a sociedade como um todo, porque aí empresas boas podem entrar. Sim. Não vai mais ficar... garante uma qualidade no resultado, né? Sim, nas entregas. Nas entregas, porque agora empresas vão ver o setor público com outro olhar. É um nicho de mercado que elas podem entrar. Porque tu vai saber, tu tem os teus encargos ali com o FGTS, com todos aqueles encargos ali trabalhistas e tudo, e tu vai saber quando tu vai receber. Existe uma previsão lá. Então, vou me organizar aqui para fornecer para a prefeitura, porque eu sei que agora existe uma previsão, certo? Não existia. Não existia. Então, acabava que o Estado comprava, eu falo o Estado como um todo, comprava muito mal por força dessa regra que afastava boas empresas. Então, acabava que se comprava açúcar que não adoça, borracha que não apaga, né? Aquela história toda, caneta que não escreve. Água que não molha. Boa. Por aí. Ei, Lobo, eu queria tocar num ponto que eu também vejo que há um certo... dúvidas, né? Principalmente nos municípios, quando a gente conversa com o pessoal e tal, em relação ao fiscal de contrato. A gente falou um pouco lá no início sobre isso, mas qual a importância dessa figura dentro da estrutura de contratação, né? O fiscal do contrato, a nova lei, exige, tem que existir, qual o papel dele, né? Como é que ele se comporta diante desse processo de contratação? Então, o fiscal de contrato é uma outra boa nova. A Lei 8.606 determinava que era obrigação do contratante nomear um servidor para acompanhar o contrato. Mas não dava qualquer ferramenta para esse servidor acompanhar o processo. A execução mesmo. Sim. Então, o fiscal de contrato era aquele cidadão que assinava um documento dizendo,
tá ok, e o tribunal aceitava essa história toda. E aí você chegava na obra, não tinha nada, estava tudo mal feito lá, às vezes punia esse fiscal por causa disso, né? Era um caos. O que a nova lei traz? A nova lei, primeiro ponto é que o fiscal de contrato agora passa a ser uma função. Então, a prefeitura, já que a gente é o nosso dia a dia, a prefeitura terá que criar essa função na sua estrutura, certo? Para nomear o fiscal. Esse fiscal também precisa ser qualificado, gestão por competência, lá do artigo 7º. E mais, os contratos terão regras para a atuação desse fiscal e o controle interno fará os modelos para que esse fiscal trabalhe. Exemplo, vamos supor que o município contrata uma empresa de coleta de lixo. E aí, lá por aquele cronograma de atividades, a empresa precisa passar toda quinta-feira em determinada rua. Certo? Lá na rua São José. O que o fiscal faz? Ele passa a monitorar isso. Primeira quinta ela não passou, o fiscal, já com o papel de trabalho dele, faz a notificação para a empresa. Primeiro ponto. Segunda quinta não passou, ele aplica uma suspensão. Não passou de novo, ele pode sugerir a extinção do contrato. Então, o fiscal vai ter todas as ferramentas, ele vai ter um poder muito grande, certo? E aí ele vai passar a monitorar tudo isso. Até então, não tinha. Você pode pegar qualquer contrato aí de município, não tem as obrigações do fiscal, o que ele vai fazer, o que ia acontecer. Vamos supor que tivesse um fiscal assim muito... Disse assim, vou suspender essa empresa. Rígido. A empresa entrava na justiça e voltava. Porque não se pode criar uma regra que não foi prevista. Qual é o brocárdio do direito? Que não está nos autos e não está no mundo jurídico. Então, o fiscal não podia dizer, olha, vou criar uma suspensão de 15 dias aqui do pagamento descontado. Quando? Não tem isso aí. Isso não está previsto. O que vai suspender meu pagamento? Eu quero todo o meu pagamento. Mas não veio 3 quintas-feiras. Não interessa. Eu quero receber 100%. Ou seja, era muito frágil a função desse agente público. E agora eu tenho uma série de regras para que ele possa atuar. Inclusive, esse é um dos nossos cursos lá, fiscal de contrato. Fiscal de contrato, interessante. Hoje o fiscal tem que ser qualificado mesmo. Tem que ser qualificado, porque até então eu não tinha, certo? Eu tinha lá o senhorzinho lá do depósito da prefeitura, que recebia tudo, né? De computadores a alimentos. Imagina, ele sequer tem conhecimento do que é que tem de carboidrato, de proteína lá naquele negócio. Recebia farinha mesmo e ficava por isso mesmo. Ficava por isso mesmo. Ou o tal lá dos remédios que não funcionavam. Por quê? Porque não tinha qualificação, não conhecia. Então, o fiscal agora ele tem uma responsabilidade maior, mas ele também vai ter as ferramentas para atuar. É muito importante essa inovação da lei, certo? Existe um capítulo inteiro só para fiscal de contrato na nova lei, para as atuações dele. Interessante. E Lobo, falando aqui já, a gente encaminhando, eu sei que o tempo tá, mas é porque a gente está tentando aqui, pessoal, tirar o máximo, porque é uma aula aqui, o que a gente já viu de compliance, de licitações, né, as mudanças que tem nas perspectivas aí para a gestão pública, são muitas, né, a gente está tentando aqui, o tempo é corrido, mas nós estamos tentando tirar aqui o máximo do Lobo. Lobo, nós estamos vendo aí uma evolução tecnológica, que marca a humanidade como um todo, né, nós que estamos na tecnologia, temos discutido muito essa questão nos fóruns de tecnológico e tal. E estamos vendo que o Tribunal do Estado do Maranhão está se movimentando em relação a isso, né? Nós estamos percebendo a evolução tecnológica e com os novos sistemas, com o SYNC, que de fato melhorou e a gente está conseguindo caminhar em relação a isso. E dentro dessa estrutura, nós temos o SYNC Contrata que cuida dessa área mais de contratações. Então, a lei traz a questão do planejamento de compras, né? Ele vai ser publicado, como você já colocou na lei, mas há um indicativo que o tribunal também vai receber isso via sistema, ou enfim, ele vai dar um olhar especial para essa questão, porque o que me parece é que o planejamento é algo primordial na nova lei aí, sim, né? Como foi colocado. Então, assim, vai ter um olhar específico, especial para este ponto, em relação à estrutura de planejamento das contratações? Então, em primeiro lugar, é importante ressaltar que é obrigação do Tribunal de Contas fiscalizar a lei.
certo? Então, a Lei 14.133, 2021, ela será totalmente cobrada pelo Tribunal de Contas. E lá, sobre o plano, existem duas regrinhas. A primeira, que ele tem que ser publicado no Portal Nacional de Contratação. É obrigatório o Portal Nacional, senão não tem valor, certo? Portal Nacional de Contratação e no Portal da Transparência do Município. O tribunal vai cobrar esses 2 pontos. Aviso aos navegantes, o tribunal já está cobrando no Portal de Transparência dos Municípios o plano de contratação, certo? No plano nacional, existem algumas discussões na área da TI, lá do tribunal, se nós vamos importar Sim. do nacional ou se nós vamos solicitar para o nosso sistema. Eu sou da corrente de que nós importemos. Sim. Que Porque já está lá, já existe facilita. a obrigação legal de que seja colocado no portal nacional. Então, assim, a linguagem utilizada pelo Sistema Nacional é JSON, você conhece muito bem, sim, então sim. dá para... Inclusive, se me permitir mais uma vez, aqui 1 minuto, o nosso sistema de contabilidade pública integrado, no planejamento da estrutura de compras, ele já faz essa importação para o PNCP. PNCP. Né? Então, ele já exporta o arquivo com a estrutura de planejamento e com as contratações que estão sendo realizadas para o próprio portal. Então, já está ok lá. Né? Só para dar esse... Perfeito. Então, assim, o que nós vamos cobrar? O que o tribunal vai cobrar? Que esses planos estejam disponíveis lá no PNCP e no portal de transparência. Se você já vai subir o PNCP, a coisa mais fácil do mundo é replicar isso lá. no tribunal. É como o relatório de gestão fiscal de vocês, Sim. que sobe para o Siconf e aí replica no portal de transparência. Isso. Então, isso nós vamos cobrar, certo? Legal. Na transparência, nós já estamos cobrando aqui no Maranhão, no modo experimental, que é o Programa Nacional de Transparência Pública, do qual o Tribunal de Contas faz parte, da Tricom. Então, os municípios do Maranhão estão informando... Eu ia até entrar nesse ponto, já puxando, que você vai falar da transparência, foi reestruturado pela Tricom uma nova instrução, uma nova resolução, explicando os pontos, né, que aumentou a quantidade de itens que estão sendo analisados, o tribunal aderiu a isso, e como é que está esse processo de análise? Né? Porque também é uma coisa importante que a gente recebe aí nos feedbacks da turma dos municípios e tal, com algumas dúvidas. Meu portal tá com nota C, né? Tá com nota B, como é que eu faço? Tal. Então, assim, por cima, né? O geral, como é que tá esse trabalho em conta da transparência, para não tomar muito seu tempo? Por coincidência, eu também sou do setor da transparência do tribunal. Por isso que eu botei esse ponto aqui para a gente conversar, viu? Eu imaginei. É bem simples, viu, pessoal? A transparência é uma exigência legal. Certo, a regulamentação do artigo 48A da 101/2000. Vejam só, estou sempre voltando lá na lei contábil. Olha né? como ela é importante, né? Então, a lei da transparência, ela parte ali do artigo 48 da 101/2000, que determina que toda receita e despesa deveria ser dada transparência. E a lei de transparência vem e determina que isso seja feito em portais do município. Ponto. Certo? Então, nós, dos tribunais, de um modo geral, cada tribunal fez o seu sisteminha para acompanhar. O nosso é o Finger, aqui no Maranhão. E, inclusive, fui eu que ajudei a escrever a norma lá, né? Então, assim, nós colocamos as notas A, B, C, C-, onde C e C- seriam aqueles que estavam abaixo do nível aceitável, e aí receberiam um processo do tribunal, aquela coisa toda. Mas o Tribunal de Contas do Maranhão faz parte da Associação Nacional dos Tribunais. E a Associação Nacional, por iniciativa própria, criou o Programa Nacional de Transparência, que corre em paralelo à nossa fiscalização. Então, o que aconteceu? Por decisão do nosso diretor-geral, nós temos a nossa avaliação, ABC, C-, e participamos, não por norma nossa, mas por força do Plano Nacional, do Sistema Nacional. Então, os municípios do Maranhão têm 2 obrigações. Eles têm que atender a normativa do Tribunal de Contas e têm também que fazer o Portal Nacional. Por que eu aconselho que todos façam o Portal Nacional? Porque essa é a primeira experiência do controle interno. Assim, é muito importante que o controle interno faça isso, porque até então
a nossa norma não exigia que tivesse um responsável por isso. Então, só para não perder a piada, né? Quando tinha problema lá no portal, a culpa era do contador, certo? Olha, despesa não bate lá, a receita não está aparecendo. Só que qual é a obrigação do contador? Não é de dar transparência, é de fazer os relatórios contábeis. Sim, sim. E aí se cobrava receita de despesa e era um caos. Ou então a culpa é do gestor do software, Sim. de quem desenvolveu lá o portal. E não se sabia quem de direito cobrar. Com a nova normativa, pasmem como ficou interessante. O controle interno do município é que vai fazer a autoavaliação. Então, só para me entender, porque também eu tinha algumas dúvidas. Em relação à Tricom, o portal, a questão do Plano Nacional, é uma autoavaliação realizada pelo próprio ente. Isso. Pelo próprio ente. Pelo controlador do município. Pelo controlador do município. Ele vai lá e vai fazer essa autoanálise. Ele tem uma senha, ele acessa o sistema, ele analisa o portal do município dele e dá a nota. Tu sabia que a maioria teve nota baixa pelos controladores? Pelos próprios controladores. Para você ver, o controlador não fazia parte desse processo, então ele não sabia nem a quem cobrar, nem como cobrar. Entendi. E agora, quando o controlador, ele mesmo fiscaliza, que ele faz a autoavaliação, ainda que ele dê uma nota baixa, ele sabe a quem cobrar. Então ele sabe quem é o responsável pela folha. Ele vai lá e diz, preciso que coloque a folha aqui. Quem é o responsável por subir os processos licitatórios? Ele vai lá e cobra. Então, assim, o controlador agora chama para ele a responsabilidade, certo? E passa a fazer a autoavaliação. Volto a dizer, no estado do Maranhão está de forma experimental, mas a previsão é que a partir do ano que vem a gente unifique. Unifique certo? Com a análise do tribunal. Com a matriz nacional. Então, a unificação resultaria que em 2024, vamos imaginar, Isso. a análise que o tribunal vai fazer não seria nesse formato atual. Seria no padrão nacional. Seria no padrão nacional. No formato atual, a nossa matriz tem 180 e alguma coisa de itens lá. A nova matriz só tem 70. Reduz, então. Só que a análise é muito mais rígida. Se eu tenho um item, por exemplo, pegar um item contábil, já que o público maior empenhos lá, de despesa. Para esse mesmo item, eu tenho que ter temporalidade, certo? Eu tenho que ter os últimos 3 anos, eram perguntas separadas, né? Sim. E eu tenho que ter o detalhamento. Dentro de um mesmo item, eu tenho várias verificações. Várias verificações, certo? Então, o sisteminha está bem interessante. E aí eu tenho uma composição percentual sobre isso para ir retirando pontos se não cumprir tudo. Não cumprir. Né? Então, essa matriz está mais enxuta, mas ela está mais rígida. Entendi. Mais rígida. E aí eu tenho itens específicos por poder. Então, a prefeitura tem alguns itens específicos, o legislativo tem alguns itens, o próprio tribunal tem os itens específicos, como, por exemplo, o tribunal agora é obrigado a colocar as decisões dele todas lá no sistema, né? Antes era um processo, tinha que procurar no processo de decisão, então o tribunal também tem que atender essa regrinha, né? Para dar transparência às suas decisões. Então, o nosso sistema que dá a nota ABC, daí porque eu exorto todos vocês a fazerem um novo sistema. Para já ir se familiarizando. Se enquadrar no novo, tira de letra nossa. Tira de letra nossa. Tanto é que a nossa tendência é que ele desapareça e a gente incorpore o nacional. Porque o nacional é muito mais completo. Na verdade, o nacional, ele cria algumas coisas mais interessantes, como, por exemplo, o link da informação. O nosso sistema não tinha só a imagem, que era uma foto da situação. Com o link, a informação tem que estar sempre lá, porque se eu clicar no link e tiver quebrado a informação, eu tenho uma punição. Sim. Então, não é o link agora da informação. E ficou mais fácil do cidadão também fazer o controle social, porque o cidadão não sabia o que fazer com aquelas fotos. Agora ele clica no link e vai certinho. Porque também existe muito a questão a tecnologia, ainda que nós saibamos que todo mundo usa Instagram, WhatsApp, essas coisas, isso não é TI. Não é. Eles têm uma IA que qualquer pessoa consegue fazer, né? E aí, se você pega um site convencional, às vezes a informação está lá, mas você não consegue achar, certo? E a ideia da transparência é que o cidadão, qualquer um,
né, possa acessar essa informação. E com os links do nosso relatório, ele só precisa clicar no link que vai direto, certo? Então ficou bem mais fácil de ter um controle social, Sim. que é o que a Constituição exige, né? O controle social. Além da a transparência, a ideia da transparência é isso, é controle social. E com essas novas regras ficou bem mais fácil de haver o controle social. E eu creio que os municípios que fizeram... tem mais. O município que atingia as notas ouro, prata, ouro e diamante serão premiados. Bacana. Então, para atingir essa nota, ele só precisa ter 100% das questões obrigatórias, que são aquelas lá básicas de receita e despesa, né? E ele precisa estar acima de, se não me falha a memória, eu acho que 80% das não obrigatórias. Eu acho que são essenciais. Ganharão um selo Ganha o selo no final do ano, vão ganhar o selo. Essa né? avaliação, hoje ela está acontecendo, a sistemática, ela é bimestral? Não, ela é anual. Anual? A do Portal Nacional. A do Tribunal. A do Tribunal, nós temos uma instrução normativa que regulamenta. Sim. Mas por questões operacionais, era para ser bimestral. Acaba que existe uma rotatividade. Para que vocês tenham, digamos assim, segurança, é importante que vocês acessem o Diário Oficial e lá sai a relação daqueles que vão ser avaliados. Vão ser avaliados, entendi. Porque a gente ainda não tem capacidade técnica de fazer com essa regularidade da norma. Todos são muitos entes, são muitos portais. Isso, né? E a capacidade técnica de servidores mesmos é muito pequena para esse setor. Então, assim, é importante acompanhar o Diário Oficial, que lá saem os municípios que vão ser avaliados, certo? Interessante. Lobo, estamos encaminhando. Eu vou ter que liberar pelo tempo, né, do nosso professor, depois dessa aula aqui de gestão pública, de temas relacionados às licitações, à transparência, à gestão pública, à economia que nós discutimos, à contabilidade. Eu tenho certeza que vai ser uns episódios muito especiais que a galera está esperando, porque estamos conversando aqui com a referência nessa área de gestão pública, de auditoria, né, e a própria referência do próprio Tribunal de Contas. Então, assim, agradeço demais o tempo disponível para a gente conversar. Tá? Eu tenho certeza que vai enriquecer aí muitos dos nossos maranhenses, né? Não só do Maranhão, mas o Brasil todo está assistindo. Serve a base legal é a mesma para o Brasil todo, né? Que está nos assistindo aqui, nos acompanhando no nosso canal. Então, muito obrigado. Eu vou deixar sua câmera aqui, se você quiser divulgar, enfim, Instagram, chamar o pessoal para um churrasco, fica à vontade. Eu tenho Maravilha. Bom, pessoal, Herbert, estou super feliz, a gente já é amigo já. Né? Então, assim, é sempre um prazer conversar com um amigo sobre temas tão relevantes para a gestão. Além de auditor, eu também sou professor e, como eu falei no início, a minha missão é ensinar, né? Eu sou auditor, mas assim, eu procuro converter todo o meu conhecimento em ensino, então é sempre bom poder conversar e ensinar mais um pouco sobre a nossa atividade, sobre a gestão. Quem quiser me seguir lá no Instagram é lobo.auditor, bem simples, certo? O meu Instagram. E muitos dos temas que eu falei aqui estão disponíveis em videoaulas do site do Tribunal de Contas. Então, sobre transparência, se quiser saber tudo sobre a nova lei de transparência, existe um seminário meu completo lá no site oficial do Tribunal de Contas. E existe também vídeos meus no próprio Instagram, né? E outros cursos também que eu ministro sobre implantação da nova lei de licitações, fiscal de contrato, e agora estou direto aí com a atuação do controle interno, certo? E queria convidar vocês também aí para o EMAD, que é o Congresso de Administração. Eu vou estar lá numa plenária discutindo a função do administrador no controle interno, trazendo os administradores também para esse... Tem data? Eu não tenho aqui a data de cabeça, mas se quiser acompanhar pesquisa lá, EMAD, ou então segue o lobo. Lobo.auditor. Pronto, que vai estar lá. E o último convite eu vou estar participando do Congresso Nacional de Marketing Político, 28 e 29, lá em Imperatriz. Já estou te convidando também para ir lá. Nós vamos discutir questões sobre índice de rejeição de candidatos, de gestores, e como utilizar a Lei de Transparência e a Lei Geral de Proteção de Dados para dar maior... destaque às atividades que os gestores fazem, porque se fala muito mal de gestor, exatamente porque o gestor não sabe se comunicar. E esse congresso, o Compol, que é o Congresso de Marketing, é exatamente isso, para fazer com que o gestor comunique resultados. E aí, só para fechar, assim, falar sobre isso. Fica à vontade. Só para fechar,
é uma das questões que se coloca, que eu tenho assim me perguntado muito, por isso eu estou nesse congresso, sempre que um gestor divulga alguma atividade, ele não divulga o resultado dela. A gente conversava ali no backstage, ali, né? Em off. E eu disse, um gestor coloca, em 100 dias fiz 300 obras. Sim, mas essas obras levaram a quê? Qual foi a mobilidade que ela trouxe? Ligou uma comunidade de 15 mil pessoas de um bairro com a cidade? Foi isso que fez? Ou então essa obra colocou X crianças na escola? Ou melhorou algum tipo de acessibilidade? A ideia, os resultados, e não o que você fez, mas como isso gera algum tipo de resultado para a sociedade. Então, a gente vai discutir isso lá. Bacana, certo? Então já fica o convite, porque comunicação é um dos pilares da gestão pública, né? Sim, com certeza. Sem comunicação a gestão fica comprometida. Então, meu amigo Jorge, muito obrigado. O pessoal que está nos acompanhando, segue a gente aí no nosso canal do YouTube. Nós estamos com esse projeto de levar informações voltadas para a gestão pública, então a gente pede para seguir aí o canal. Segue a gente nas redes sociais, @Deterra Informática lá no Instagram e no LinkedIn. E segue lá, @Herbert Salles no Instagram também, que eu vou também compartilhar junto com o Lobo lá umas informações voltadas a isso. Maravilha. Pessoal, até o próximo episódio. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Até mais. Até mais.